Acabei de encontrar um bilhete da ex do meu namorado me alertando sobre os hábitos de limpeza dele e me dizendo para correr dele. Mas ele está dizendo que ela está mentindo e que não é confiável, apesar de ela ter deixado esse bilhete no quarto dele há mais de 5 anos. Eu não quero que meu namorado encontre isso, então eu postei isso em outro lugar, mas achei que este subreddit também poderia ajudar. Eu e meu namorado, 30 anos, que vamos chamar de Steve, estamos juntos há 2 anos e moramos juntos há 8 meses. Eu estava limpando nosso apartamento quando encontrei um bilhete no fundo de um armário. Para contextualizar, vou copiá-lo abaixo. Querida futura namorada do Steve, eu sei que é você lendo isso porque ele nunca limparia aqui atrás. Estou colocando isso aqui porque estou deixando ele em breve e quero te alertar sobre ele. 1. Ele não vai limpar. 2. Ele não vai ouvir. 3. Ele vai fazer tudo parecer culpa sua. Não é sua culpa. Ele é apenas um homem incompetente. Estou deixando ele. Sugiro que você faça o mesmo. Melhores desejos, Natália, nome alterado. Ponto. Eu li o bilhete e levei para mostrar a ele e ouvir a resposta dele. Ele imediatamente rasgou o bilhete e disse para eu não ouvir aquilo, que ela era louca e não confiável. Eu disse que o fato de ele não ter encontrado o bilhete em 5 anos desde que eles terminaram é um sinal vermelho para mim, porque significa que ele nunca limpou ali atrás, e que ele tem limpado cada vez menos desde que eu me mudei. Ele disse que isso não era um problema antes do bilhete e que isso era só a ex dele continuando a manipular e arruinar a vida dele, e que eu estava deixando isso funcionar. Continuamos discutindo nas mesmas linhas e eventualmente eu saí para passar a noite na casa de uma amiga. Steve tem sido um ótimo namorado até agora. Ele se dá bem com a minha família, me deu presentes e flores e sempre me diz o quanto me ama. Ele não está errado ao dizer que a limpeza não tinha sido realmente discutida antes. O bilhete me fez perceber que ele estava limpando cada vez menos e que precisávamos ter uma conversa completa. Ele me mandou mensagem depois dizendo que sente muito por eu ter achado que precisava sair, mas que foi um movimento babaca eu escolher um bilhete em vez do nosso relacionamento de 2 anos e deixá-lo e deixar nossos animais sozinhos. Eu não sei o que fazer ou no que acreditar. No momento estou pensando em tentar encontrar e entrar em contato com a Natália. O nome dela na vida real é bem único, então acho que consigo encontrá-la. Steve acha que eu devo voltar para casa e deixar isso pra lá, que o passado dele não deveria afetar nosso futuro. Eu sinto que posso estar sendo a babaca porque tudo que Steve disse sobre a Natália faz parecer que ela foi manipuladora e mesquinha durante o relacionamento deles. Mas eu não sei em quem confiar. Comentários mais relevantes. Comentador, então, qual é a sua experiência com os pontos 2 e 3 do bilhete da Natália? Você viu alguma verdade nas palavras dela a partir das suas próprias experiências com o Steve? Ele me escuta, eu acho. Tipo, quando ele me dá flores, ele sabe quais são as minhas favoritas. Temos alguns hobbies em comum e adoramos conversar sobre eles. Acho que o máximo que ele não me escutou foi nessa situação, porque ele se recusou a passar do fato de que eu estava ouvindo a ex dele em vez dele. Dito isso, desde que nos mudamos juntos, eu sinto que ele está se esforçando menos quando se trata de iniciar conversas ou propor tempo de qualidade. O ponto 3 é difícil para mim responder. Acho que eu posso ser uma pessoa que agrada aos outros e tende a achar que as coisas são culpa minha de qualquer forma, mas ele nunca disse diretamente isso é culpa sua, quando se trata de conflito. Comentador 2. De uma velha senhora, 582 anos é um tempo muito curto à medida que você envelhece e vive mais e mais anos. É só matemática. Se você não conhece a falácia do custo afundado, por favor leia um pouco sobre isso e depois inverta a história. Namorar deveria ser um processo prolongado de conhecer uma pessoa e encontrar compatibilidade. Acontece que muitas pessoas usam esse processo para fingir quem são com um golpe longo de convencer um parceiro de que são alguém que não são e prender a pessoa em um relacionamento de longo prazo. Tendo vivido isso agora, eu sei que esse golpe longo pode durar 23 anos ou mais. Algumas pessoas ficam nesses relacionamentos a vida inteira por causa da falácia do custo afundado e do medo de ficar sozinhas ou de namorar. Novamente, digo que você teve 2 anos significativamente educativos. Eles não foram desperdiçados. Na verdade, eles vão acabar te ensinando muitas lições difíceis que levariam mais tempo para aprender de outra forma. Por favor, dê uma olhada em R. True Narcissistic Abuse e talvez na Doutora Ramani do Mad Circle no YouTube. Nem todo mundo é um narcisista, mas muitas pessoas são abusivas de forma manipuladora em pequenas maneiras ocultas. Dependendo do seu relacionamento, experiência, estilo e outros fatores como seu estilo de apego, você pode ser mais suscetível às artimanhas deles. Por agora, endireite os ombros, respire fundo e reconheça que trabalho extraordinário de cuidar de si mesma você fez. Comentário 3. Apenas um aviso. Narcisistas frequentemente dizem que a ex era louca, etc. e fazem ela parecer ruim. Mas na realidade foram eles que enlouqueceram a parceira, manipularam a situação, inverteram as coisas para sempre fazer parecer culpa dela, etc. Eu estive do lado receptor de um namorado narcisista e ele era um mestre manipulador. Ele era um profissional em chantagem emocional e gaslighting. Ler este post me lembrou tanto do comportamento dele. 1 ano depois descobri que ele disse ao filho, quando o filho perguntou por que eu o tinha deixado, que eu tinha coisas melhores para fazer e simplesmente fui embora. Engraçado, não é? Que ele nunca contou ao filho que me traiu várias vezes e que talvez isso tenha sido uma grande parte do motivo de eu ter ido embora. Sem mencionar as chantagens emocionais e manter nosso relacionamento como refém. Ele nunca assumiu responsabilidade por nada do que fez.
Na verdade, sinto muito por não ter feito algo assim, esconder um bilhete para a próxima namorada dele. Ele nunca conseguiu manter um relacionamento nos últimos 5 anos. A autora adiciona uma edição ao post. Percebi que não deixei claro o suficiente sobre os pontos, especialmente a limpeza. Achei que deveria acrescentar aqui. Quando nos mudamos juntos há 8 meses, a limpeza era 50-50. Desde então, ele vem fazendo cada vez menos, e eu diria que está em algo como 70-30, talvez 60-40 se ele me escuta imediatamente. Depende da semana. Tenho que lembrá-lo de fazer coisas como levar os pratos para a pia ou tirar o lixo. E antes eu não precisava. A louça vai se acumulando a menos que eu faça, a ponto de ele ter comida sobrando criando mofo nos pratos. Eu não sou uma pessoa confrontacional, então eu só estava pedindo para ele resolver quando surgia. O bilhete me fez refletir mais e tentar ter uma conversa completa de verdade. Eu vou dizer que não me senti ouvida quando falei com ele sobre isso. Eu tentei usar o bilhete para começar uma conversa sobre limpeza e ele ficou tão preso ao fato de que eu estava ouvindo a ex dele em vez dele que não quis ouvir o que eu acho que são preocupações válidas. Ele acha que estou deixando o bilhete criar um viés de confirmação, então não importa o que ele diga, eu vou achar que ele está errado. Além disso, eu não terminei com ele definitivamente. Tudo isso aconteceu ontem, e eu só passei uma noite na casa de uma amiga porque eu não senti que nossa conversa estava indo a lugar nenhum ontem à noite e ele não me deixou dormir até eu deixar isso pra lá. Estou voltando hoje e queria conselhos e feedback antes de fazer isso. A autora adiciona uma segunda edição ao post. Eu agradeço todos esses comentários com conselhos. Estou indo de volta para nosso lugar agora. Meu plano é primeiro pedir desculpas por ter trazido o bilhete imediatamente sem pensar nos sentimentos dele e validar que é difícil encontrar uma mensagem de uma ex dito isso. Vocês estão certos de que eu deixei a questão da limpeza sair do controle. Eu não quero estar em um relacionamento em que eu tenha que pedir repetidamente para ele limpar. Foi apontado para mim que ele deveria ter limpado as prateleiras durante a mudança da casa da ex. O fato de isso não ter sido tocado em 5 anos está me forçando a levar o bilhete a sério. Eu não quero jogar fora 2 anos, então vou pedir que ele crie expectativas claras de limpeza comigo e tarefas designadas. Vou deixar claro que limpeza é absolutamente um fator decisivo para mim. É decisão dele como ele quer responder. Vou tentar atualizar vocês novamente. Muito obrigada pelos conselhos. A autora adiciona uma terceira edição ao post. Eu segui os conselhos do último post e tentei ter uma discussão calma com o Steve. Quando pedi desculpas por confrontá-lo com o bilhete, ele pareceu tomar isso como uma admissão de culpa e se recusou a ouvir qualquer outra coisa. Eu tinha preparado uma lista de exemplos específicos de falta de limpeza, como muitos de vocês sugeriram. E ele disse que eu estava usando listas assim como a ex-manipuladora dele fazia. Então sim, a coisa da ex-louca, que vocês disseram ser um sinal vermelho definitivamente era verdade. Quando percebi que a conversa não estava indo a lugar nenhum, ele ainda tentou me impedir fisicamente de sair. Foi aí que eu soube que tinha acabado e saí imediatamente. 2 anos jogados fora. Mas fico feliz por ter tido esse chamado de atenção antes que fosse tarde demais. Vou deixá-lo esfriar e depois vou pedir para o meu irmão ir comigo pegar minhas coisas enquanto ele não estiver lá. Ele tem um horário de trabalho rígido, então acho que vai dar certo. Estou planejando deixar um bilhete lá, mas provavelmente um pouco mais longo, com o conselho de não mostrar a ele. Vou deixar exatamente no mesmo lugar, então se ele não aprender a lição sobre limpeza, isso vai assombrá-lo. Tudo que ele precisa fazer é limpar. A maior surpresa de tudo isso é que eu não entrei em contato com a Natália. Ela entrou em contato comigo. Aparentemente ele pegou o telefone de um amigo emprestado para ligar para ela gritando que ela estava arruinando a vida dele. Ainda assim, o fato de ela ter bloqueado ele e ele ainda ter o número dela memorizado só confirma ainda mais que ele era o ex-louco, não ela. A Natália me encontrou nas redes sociais e quis se certificar de que eu estava bem e estava especialmente preocupada que ele me fizesse gaslighting como tentou fazer com ela. Eu agradeci a ela por ter deixado o bilhete e me poupado tempo. Marcamos um café para quinta-feira à tarde. Eu queria agradecer novamente a todos pelos conselhos, especialmente a pessoa que postou o site Love is Respect. Eu fiz o quiz de relacionamento saudável depois da nossa conversa e não foi nada bom. Vocês identificaram tão bem como ele estava me conduzindo para um relacionamento não saudável. Por enquanto, minha amiga disse que posso ficar com ela até encontrar um novo lugar. Tenho uma reserva de emergência e um bom emprego. Então estou em uma posição privilegiada quando se trata desse término bagunçado e estou apenas tentando me sentir grata por isso. Atualização um dia depois. Como dá para perceber pelo meu post original, eu gosto de fazer as coisas imediatamente. Definitivamente foi um erro trazer o bilhete para ir imediatamente, mas fazer as coisas que fiz esta manhã imediatamente não foi um erro, pois me permitiu salvar meus animais. Primeiro quero responder aos comentários dizendo que eu terminei um relacionamento de 2 anos por causa de um bilhete e de tarefas domésticas. Não, eu terminei um relacionamento de 2 anos porque quando tentei encontrar soluções para uma situação desigual, a resposta dele foi gritar e tentar me convencer de que não havia problema algum além de mim. A gota d'água final foi quando ele me bloqueou fisicamente de sair da casa depois de gritar comigo. Isso não é aceitável e ninguém deveria ficar com um homem que responde a conflitos dessa forma. A atualização de fato. Acabei mandando o post para a Natália ontem à noite e ela achou ótimo. Ela, assim como alguns de vocês, perguntou sobre os animais para ter contexto. Uma das coisas que Steve e eu conectamos foi nosso amor por pequenos animais. Foi por isso que achei que ele era um cara tão legal, porque se ele conseguia cuidar de forma tão detalhada do lagarto dele, poderia fazer o mesmo comigo. Eu estava muito errada. Ele tem um lagarto que comprou antes de mim, e depois compramos 2 sapos juntos. Eu tenho uma cobra que trouxe comigo quando me mudei. Eu estava planejando esperar ele esfriar para ir buscar minhas coisas e os sapos e a cobra, achando que ele nunca machucaria eles. Mas a Natália mudou minha ideia. Ela
Ela disse que ele podia ficar destrutivo quando estava com raiva e estava preocupada com a segurança dos meus pequenos. Eu soube imediatamente que não podia esperar até mais tarde naquela semana e entrei em contato para marcar uma reunião com o proprietário logo cedo hoje. Acabei fazendo uma chamada de vídeo com a Natália ontem à noite e tivemos uma longa conversa. A Natália é advogada e me disse que no nosso estado, proprietários são obrigados a me deixar sair do contrato de aluguel em casos de violência doméstica. Ela também disse que os gritos dele, o gaslighting e a recusa em me deixar sair são todos tipos de abuso. É definitivamente difícil para mim aceitar isso, mas o quiz do Love is Respect também me ajudou a perceber um pouco mais isso ontem à noite. Aparentemente, as mensagens constantes dele e o controle sobre o que eu vestia e quando também eram sinais de abuso. Enfim, esta manhã a Natália se ofereceu para ir falar com o proprietário comigo junto com meu irmão. Assim que ele ouviu a palavra advogada, ele resolveu tudo e disse que eu poderia quebrar o contrato, mas ainda teria que pagar todo o mês de agosto, mesmo saindo 3 dias antes. Achei isso justo. Ele também mandou mensagem para o Steve dizendo que o apartamento precisava estar vazio o dia todo para manutenção emergencial, para que eu pudesse arrumar minhas coisas. Steve respondeu dizendo que estaria no trabalho o dia todo e não voltaria para casa até às 18 horas. Quando entrei no apartamento estava uma bagunça. Ele tinha quebrado meus pratos que eu havia levado comigo no chão e deixado os cacos espalhados. Minhas roupas estavam rasgadas e espalhadas pelo nosso quarto. Foi nojento e de partir o coração. Ele deixou o lagarto dele em paz, mas abriu as portas dos terrários dos nossos sapos e da minha cobra. Felizmente, os sapos ainda estavam tranquilos no recinto deles, mas minha cobra tinha escapado. Isso foi o que mais me deixou com raiva, porque ela poderia ter se cortado nos pratos quebrados. Eu me sinto muito sortuda por ela estar apenas escondida no canto do armário e eu ter conseguido colocá-la em segurança novamente no terrário dela. Todas as minhas coisas estão embaladas e estou escrevendo isso enquanto meu irmão me leva de volta para a casa da minha amiga agora. A Natália me disse que ela tinha deixado 3 bilhetes, um no armário, um na parte de baixo do aspirador e um no coletor de migalhas da torradeira. Enquanto estávamos lá, fomos verificar se os bilhetes ainda estavam lá. O do aspirador estava, mas parece que o Steve limpou o coletor de migalhas pelo menos uma vez nos últimos 5 anos. Ele nunca me contou que já tinha encontrado um bilhete em nossas conversas, então isso me pegou de surpresa. A Natália e eu deixamos o bilhete do aspirador como estava e substituímos o do armário. Eu não me senti confortável em deixar meu nome em um novo bilhete. Então minha adição foi um folheto sobre relacionamentos saudáveis versus não saudáveis e um QR Code para o quiz que me despertou. A Natália disse que se ele não encontrou os bilhetes nesses 5 anos, especialmente depois da mudança, provavelmente não vai encontrar de novo. Eu tendo a concordar, especialmente considerando que ele encontrou um, mas nem sequer limpou o resto da casa para ver se havia mais algum. O Steve não faz sentido para mim, e ver o estado do apartamento realmente me despertou para o fato de que eu não faço ideia de quem ele é. O Steve que eu conhecia nunca colocaria animais em perigo, mas acho que eu nunca realmente conheci o Steve. Para as pessoas dizendo que é patético eu ter terminado meu relacionamento por causa de tarefas domésticas e do Reddit. Eu encorajo vocês a refletirem sobre as formas sutis como o abuso começa. Este tópico do Reddit me despertou para isso e me deu os recursos para sair com segurança antes que piorasse. Também marquei uma consulta com uma terapeuta. Sou muito sortuda por meu trabalho ter um bom plano de saúde. Então devo conseguir trabalhar essa relação e espero focar em limites e nos meus hábitos de agradar os outros para nunca mais me encontrar nessa situação. Para as pessoas desejando que a Natália e eu ficássemos juntas, demos boas risadas sobre isso. A Natália está noiva de um homem maravilhoso que limpa, escuta e reflete. Ela disse que existe um fenômeno em que quando as pessoas terminam com um ex horrível, sua alma gêmea pode aparecer logo depois. Espero que isso seja verdade. Independentemente disso, acho que ganhei uma boa amiga com isso, especialmente porque a Natália também é mãe de cobra. Esta é minha atualização final. Espero que se você aprender algo com a minha experiência, seja que o abuso não comece imediatamente. Primeiro vem o bombardeio de amor, presentes e palavras bonitas e depois, lentamente, eles testam o quanto você vai aguentar. Você nunca deveria ter que aguentar nada, especialmente pratos com mofo. Comentários mais relevantes. Mas parece que o Steve limpou o coletor de migalhas pelo menos uma vez nos últimos 5 anos. O Steve provavelmente não teve escolha nesse caso. O papel misturado com migalhas teria começado a fumar em algum momento. Comentador 2. A Natália recebeu a missão, demonstrou irmandade e passou no teste com louvor. Sinto muito que o Steve tenha provado que todos nós, inclusive a Natália, estávamos certos sobre o quão lixo ele é. Você pode processá-lo pela destruição de propriedade? Resposta da autora. Sinceramente, eu só quero deixar isso para trás. A maioria das roupas eram as que ele comprou para mim. Eu achava que eram presentes carinhosos, mas olhando agora, percebo que ele empurrou meu estilo para o que ele preferia. Ele gostava de me vestir exatamente da forma que queria. Então estou ok em deixar as roupas para trás. Posso conseguir pratos novos e roupas novas que combinem comigo. Tenho meus animais e isso é tudo que importa para mim. Comentador 3. Mas que tipo de cobra? Resposta da autora. Uma ognose ocidental. Ela é a coisa mais fofa. Autora para outro comentador. Eu amo o nome Wilbur. O nome dela é Raspberry porque ela é rosada. Segunda atualização, 19 dias depois. Não postei por um tempo. Não sei se alguém vai ver isso, mas queria tirar isso do peito. Espero que não fique muito confuso. Vou seguir em ordem cronológica. Quando fomos ao apartamento dele, tirei fotos de todos os danos.
A Natália me disse que eu poderia prestar queixa se quisesse. Ela não poderia me representar por causa de conflito de interesses, mas disse que encontraria alguém bom para mim. No começo eu não quis. Então vi um comentário dizendo que fazer um boletim de ocorrência poderia criar um registro que ajudaria uma futura namorada potencial a ser acreditada se algo acontecesse. A Natália me salvou. Eu queria fazer o mesmo. Então, alguns dias depois, eu prestei queixa. A polícia foi entrevistar o Steve e o proprietário. O departamento de incêndio combinado com a polícia foi suficiente para o proprietário despejá-lo. Então, basicamente, ao destruir minhas coisas, ele destruiu a própria vida. Eu trabalho como fisioterapeuta e meu chefe foi gentil o suficiente para me dar uma semana de folga. Depois que tudo aconteceu, consegui encontrar um novo lugar, embora seja um pouco mais caro. Quando voltei ao trabalho, o Steve estava estacionado no estacionamento. Peguei meu telefone e comecei a gravar, só por precaução. Minha advogada disse para documentar tudo. Eu quis entrar no prédio onde sabia que havia várias pessoas e ele estava mais longe. Então, na adrenalina, achei que conseguiria sem que ele me alcançasse. Eu estava errada, e ele segurou minha mão quando eu estava a cerca de 1,5 metro da porta. No começo ele falou de forma calma. Disse que queria se desculpar, mas eu não estava respondendo às ligações dele. Eu disse que tinha acabado e para ele me deixar em paz e tentei me soltar. Isso deixou irritado e ele me puxou com mais força e começou a gritar que eu tinha arruinado a vida dele e que eu devia algo a ele. Um dos meus colegas de trabalho saiu por causa da confusão. Ele é um cara grande e bem mais alto que o Steve, que imediatamente recuou. Eu disse para ele ir embora e não me incomodar mais, e ele foi embora. O vídeo desse incidente, mais as câmeras de segurança dos últimos vários dias dele esperando no estacionamento quando sabe que meu turno começa, foi suficiente para minha advogada conseguir uma ordem de restrição. Ele me deixou em paz desde então, fez um acordo judicial e não sabe onde é meu novo lugar, então acho que finalmente estou livre. Eu não quis postar até que tudo estivesse resolvido. Estou melhor agora. Já tive várias sessões de terapia. A Natália e eu saímos juntas 3 vezes e da última vez, o Steve nem sequer foi mencionado. Meu local de trabalho se mobilizou por mim e agora um colega me acompanha do carro até a porta. Sou muito grata pelo sistema de apoio que se formou ao meu redor. Eu não teria passado por isso sem ele. Isso inclui todo o apoio e conselhos que recebi aqui. Terceira atualização, 1 ano e 3 meses depois. Duvido que alguém ainda se importe, mas lembrei desta conta e quis dar uma atualização final. Toda essa situação mudou minha vida. Foi difícil passar por isso, mas os conselhos que recebi me ajudaram a ficar segura e a construir o que tenho agora. Isso me deu uma nova apreciação pela comunidade e um vício discreto neste podcast. KKK. Depois que meu ex me confrontou no estacionamento do meu trabalho, eu não me senti segura e acabei me mudando depois de conseguir um emprego em outro estado cerca de 1 mês depois. Todos que disseram que o pior homem precede sua alma gêmea estavam certos. Eu me mudei para um quarteirão de uma biblioteca e o bibliotecário acabou me chamando para sair. Fiquei nervosa no começo, mas ele parecia tão doce que nos encontramos em um local público. Estamos juntos desde então e eu não sabia que podia ser assim. Ele lava a louça sempre que está na minha casa. Outro dia notei que minha granola estava quase acabando. Mentalmente adicionei à minha lista só para encontrar um pacote novo no dia seguinte. Ele percebeu e simplesmente comprou sem que eu pedisse. Ele cozinha para mim e ainda lava a louça depois. Ele elevou meus padrões e ainda insiste que está fazendo o mínimo. A Raspberry está bem. A mudança foi estressante, mas ela se adaptou e eu comprei um terrário ainda maior como recompensa por sobreviver ao meu novo homem e aos boa-hipnoses dela. Eu amo isso. A Natália e eu ocasionalmente mandamos TikToks uma para a outra. Isso é basicamente tudo. Eu sei que muita gente queria que fossemos melhores amigas ou até namorássemos kkk, mas infelizmente nós lembramos demais uma a outra do que queremos deixar para trás para isso acontecer. Quanto ao Steve, além da ordem de restrição temporária, não aconteceu muito mais comigo. Eu até entrei em contato com a polícia sobre a destruição das minhas coisas, mas as interações com eles e a possibilidade de ter que vê-lo no tribunal me fizeram desistir. Provavelmente foram apenas cerca de $500 em danos, e isso não parecia valer minha saúde mental. Eu aprendi que o proprietário o despejou e estava falando em processá-lo pelos danos à propriedade, já que ele quebrou algumas prateleiras da pia. Deixou o PC dele intacto, no entanto. Ele me pediu as fotos que a Natália tirou logo após chegar e disse que tentaria usá-las. Da última vez que eu vi, ainda estava em andamento. Odeio dizer isso, mas a polícia provavelmente se importa mais com o proprietário homem e os danos à propriedade dele do que comigo e minhas roupas, pratos e cobra. Desejo sorte a ele e espero que ele responsabilize o Steve. Não faço ideia se os bilhetes ainda estão lá. Espero que sim, para que qualquer futura namorada os encontre. De qualquer forma, sinto que fiz a minha parte. Agora é minha vez de me curar e seguir em frente. Últimos comentários mais relevantes. Nossa, você passou por poucas e boas, hein? Fico feliz em saber que você está segura agora e vivendo sua vida. Sonho diamante de biblioteca kkk. Você está certíssima sobre equilíbrio nos relacionamentos. Se é só dar e não receber, não vale a pena. Resposta da autora. Comecei a ler romances por sugestão dele e ele disse para eu contar qualquer coisa que eu lesse e gostasse. Literalmente. Comentador 2. Espera. Se ele foi despejado, então vai ser alguma pessoa aleatória encontrando os bilhetes, certo? A menos que você queira dizer o do aspirador. Resposta da autora. Tem um colado na parte de baixo do aspirador e um no fundo do armário dessa estante grande que ele tem. Ele pode ter se livrado deles quando foi despejado, mas eu gosto de pensar que ainda estão lá.